Nesse vídeo nós vamos falar sobre o serviço EC2, que quer dizer Elastic Compute Cloud. O serviço EC2 ele é o serviço de computação na nuvem. Então nós falamos que ambiente on-premise requer servidores físicos para você instalar o seu sistema operacional, para ter o seu servidor rodando. Aqui é diferente. Lembra que algumas vezes eu usei esse desenho e coloquei EC2 nos exemplos? EC2, galera, quer dizer que é um servidor. Então aqui nós vamos ter um servidor rodando. Esse EC2 ele vai ter uma imagem, seja ela Debian, Ubuntu, Linux, qualquer um, pode ser um Windows 2012, Windows 2016 e assim por diante. Então nós clicamos e criamos uma EC2 com um sistema operacional dentro dela, que você seleciona na hora da criação. Outra coisa interessante é que quando você vai criar a sua EC2, você tem a opção de selecionar quanto de memória e CPU você quer. A AWS ela tem diversos types. Esses types são tipos de conjuntos de memória e CPU e também de throughput de rede. Você seleciona um desses tipos para você instalar no seu servidor. Então você vai falar assim, eu vou criar um Linux Debian. Esse Linux Debian você pode selecionar, eu quero que ele tenha 2 de CPU e 8 de memória. Além disso, você pode falar, mas eu quero um tipo de família que seja melhor em memória, que seja Memory Optimized, ou CPU Optimized, ou mais I/O de disco, ou com mais GPU, e assim por diante. Então existem diversos types, coisas que em ambiente on-premise, ambiente físico, você não consegue. Aqui é interessante também que você simplesmente fala quantos servidores você quer. Então eu quero 10 EC2 instance desse tipo, eles vão ter. Se você falar, mas eu quero 50, eles vão ter. Mas eu quero 100, assim por diante. Então você não precisa se preocupar em ter hardware disponível, hardware ocioso para atender as suas cargas. Então beleza, lembra que a gente falou um pouquinho da nossa infraestrutura? Então nós temos lá a nossa VPC. Dentro da nossa VPC nós temos nossas subnets. Então nós temos a subnet 1 e a subnet 2. Essas duas subnets, pessoal, elas são subnets em AZs diferentes. Logo, quando você vai criar um sistema com alta disponibilidade, qual que é a melhor prática? É você criar um EC2 de um lado e um EC2 do outro lado. Dessa forma, você tem 2 servidores rodando em zonas de disponibilidades diferentes. Então, neste caso, cada um está em uma zona de disponibilidade. Então, você poderia instalar um site aqui, por exemplo, um outro site aqui, e esses seus 2 servidores iriam exportar de forma em conjunta, em um cluster. Então você só sincroniza os 2 e ele vai passar a ter uma alta disponibilidade. Mas EC2 não é simplesmente a configuração de criar servidores. Dentro de EC2 existem diversas outras opções, diversas outras configurações. Uma outra coisa que você pode configurar é um Security Group, onde você anexa ele em servidores, e ele pode ser anexado em um ou mais servidores. Como nesse exemplo, nós poderíamos colocar no Security Group. E esse Security Group, ele é um file a nível de AWS. Então você pode falar, olha, Security Group, eu quero que você libere a porta 80, a porta 443 desse servidor, mas eu não quero que você libere a porta 22 para ninguém, mas eu quero que você libere a 22 para o IP 10001. Por exemplo. Então é uma regra onde você fala o que é permitido e o que não é permitido para acessar as suas instâncias EC2. É simplesmente assim. Além de Security Group, algo bem interessante é que você pode configurar e gerenciar os seus backups de forma muito simples. Você seleciona a sua EC2, você fala, olha, eu quero tirar um backup dessa EC2. Então vou selecionar essa, eu tiro um backup. Ele vai lá, ele armazena uma imagem. Essa imagem está no nível de região, que é o VPC. Logo, ela pode ser utilizada independente da zona de disponibilidade que cair. Isso porque ela fica armazenada num S3, que é algo que nós vamos falar ainda. Então ela fica armazenada aqui, ela tem alta durabilidade. Eventualmente, você perder uma subnet ou perder as duas, você consegue restaurar esse backup em um lugar. Esse backup ele tem 2 nomes. Ele pode ser AMI ou Snapshot. Esses são os 2 nomes dados para backups de EC2 instance. E com esses snapshots, você pode tanto utilizar ele para backup, ou AMI, e você pode utilizar ele também para migração. Por exemplo, se você quer migrar essa EC2 que está aqui, nessa VPC, que é em São Paulo, você quer migrar ele para Ohio, por exemplo, nos Estados Unidos, como que você faz? Você vai ter a sua VPC lá, que vai estar em Ohio,
você vai criar essa sua AMI, né, o seu snapshot, aí você vai executar uma ação que se chama copy. Esse copy, galera, ele é a ação de fazer uma migração. Ele acontece e copia sua AMI que está em um lado e no outro. Isso acaba, além de nos dar uma boa solução de backup, sem precisar de mão de obra especializada, isso também nos dá uma boa solução de DR, que é Disaster Recovery, onde nós conseguimos restaurar o nosso servidor de forma simples e ágil em uma outra zona de disponibilidade, dentro de uma outra região. Então isso é possível através desse copy. Então você vê que não precisa de muito conhecimento, não precisa de disponibilidade de hardware. Você poderia subir sua EC2 Instance e a única coisa que você iria pagar aqui é por armazenamento de storage de banco de dados. Então você só iria armazenar isso. Outra coisa interessante é que eu falei que em ambientes on-premise você precisa se preocupar com SAN, com disco, com RAID e assim por diante. Aqui é diferente. A AWS já tem um SAN, que é conhecido como EBS, que significa Elastic Block Storage. E o Elastic Block Storage, pessoal, ele é um storage onde ele já tem alta redundância lá dentro, ele tem cópias, é mais do que um hardware, sem dúvidas, aonde você cria volumes nele e você anexa nos seus servidores. Então você pode ter aí desde 10 GB, 8 GB, até mesmo teras, 16 tera, 20 tera, 40 tera. Tem uma restrição do tamanho do volume. Por volume, atualmente o máximo é 16 tera. Mas se você tiver 4 volumes de 16 tera, funciona. 5 volumes também e assim por diante. Então você pode criar os volumes e anexar. Você não precisa se preocupar com disponibilidade, você não precisa se preocupar com em manter um cluster disso daí, uma cópia em outro lugar. Você não precisa. A única coisa que você precisa se preocupar é com backups e também seu planejamento de DR. E você não precisa ter DR para todas as aplicações. Você coloca DR para as aplicações que elas são mais críticas. Então é comum você ver em contas AWS alguns servidores tendo retenção de backup maior do que outros. Alguns tendo criticidade e jogando backups para outras regiões. E assim por diante. Então isso é algo comum. Outra coisa que eu gostaria de falar é sobre o auto-scaling. Auto-scaling é uma funcionalidade legal. Deixa eu mostrar algo para vocês. Então imagina no nosso cenário, eu tenho nossa VPC, então dentro da nossa VPC eu tenho a nossa subnet 1, nossa subnet 2 em zonas de disponibilidade diferente, a nossa subnet 3. Até agora eu falei, cria servidores manualmente, mas o que a gente pode fazer aqui? Ao invés de criar servidores manualmente, a gente vem aqui, cria um único servidor. Nesse servidor, a gente configura nele auto-scaling. O auto-scaling, como o próprio nome diz, ele escala automaticamente. Ele é responsável por monitorar esse servidor e identificar quando ele tiver com uma porcentagem de CPU ou de algum outro recurso que você pode definir com alto uso. Então você pode falar, olha, toda vez que tiver com mais de 80% de CPU, eu quero que você crie um outro servidor. Aí ele vai chegar nesse 80% de CPU, mais que 80%, o que ele vai fazer? Ele vai criar outro servidor. Ele pode criar em outra subnet, outra zona de disponibilidade. Você seleciona quais são as zonas. Aí beleza, se os dois passarem de 80%, cria outra EC2. Se passar todos eles, EC2. E assim por diante. Você vai escalando a quantidade de número de servidores. E também ele faz o inverso, tá, pessoal? Você pode falar, olha, se tiver abaixo de 40% é saudável, então logo termina servidores. Então se tiver 40% ele vai selecionar um aleatoriamente e vai simplesmente terminar, deletar esse servidor para você. Mas o que acontece? Vamos supor que você tem um site aqui rodando, um www. Cada servidor, ele tem o seu IP. Logo, você não concorda comigo que quando o seu usuário final ele acessar o seu site, então ele acessou o seu www, o seu www vai passar por um DNS. Esse DNS vai resolver o seu hostname em IP. Na hora que ele resolver esse hostname em IP, o que vai acontecer? Esse IP ele vai para um servidor. Logo, ele não sabe qual que é o outro servidor, ele não vai rotear a carga. E aí que vem a outra feature chamada de Elastic Load Balancer. O Elastic Load Balancer, como o próprio nome já diz, ele faz um balanceamento de carga entre as suas EC2 instances. Você poderia configurar aqui um ELB, que é o nome dele, Elastic Load Balancer, e o DNS iria apontar para o Elastic Load Balancer. E esse cara aqui ele vai ser responsável por pegar a sua requisição e jogar para o servidor 1, pegar a sua requisição,
jogar para o servidor 2. Pegar a sua requisição e jogar para o servidor 3. Então isso daqui é tudo possível através do ELB. Então ele identifica quando novos servidores forem criados, ele vai começar a rotear o tráfego para esse servidor. Quando o servidor for terminado, ele vai parar de rotear o tráfego para esse servidor. Então é isso daí, pessoal. EC2 ele é um serviço muito utilizado, é um dos principais serviços de computação e vale muito a pena você entender todo esse funcionamento, como você cria autoscaling, como você cria ELB, como você cria os servidores, como você gerencia o backup, como você faz cópia e assim por diante, tá bom, galera? Então é isso daí e até o próximo vídeo.